Olá a todo mundo, como estamos? Espero encontrar todos vocês bem. Hoje, além das opiniões de sempre e as informações que a gente passa sobre a situação do Oriente Médio e as consequências mundiais, nós temos um convidado super especial, um amigo querido, o professor Samuel Felberg. Eu vou usar minha cola, que tem muita coisa. Essa pessoa é uma pessoa super importante e que pode nos trazer muita luz sobre o que está acontecendo, tanto todo o lado histórico e até hoje. Professor Samuel Felberg, doutor em Ciência Política pela USP, bacharel em Ciência Política com extensão em História pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, professor de História das Relações Internacionais, participa em organizações internacionais como Comércio Internacionais e Segurança Internacionais nas Faculdades Integradas Rio Branco, do curso Pós-Graduação Política e Relações Internacionais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Além de ser conselheiro e responsável pela parte educacional no Stand With Us, e muitas outras coisas. Se eu vou me estender aqui hoje, vai ser só a parte da apresentação do meu querido amigo Samuel. Bom dia, bem-vindo. E é uma alegria poder bater um papo um pouco, trazer mais informações. A nossa intenção aqui é não mudar ninguém, e sim passar para as pessoas conteúdo, informações para elas mesmas poderem ter formando uma opinião sobre tudo o que está acontecendo, tanto no Oriente Médio, com todas as consequências mundiais disso. Bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Avi. Muito obrigado pelo convite. É sempre importante ter a oportunidade de transmitir conhecimento, de tentar oferecer para o público interessado naquilo que está acontecendo no cenário internacional, informação confiável e relevante, mais além daquilo que aparece de forma muito superficial, principalmente nas mídias sociais. Então, vamos embarcar nessa jornada e eu espero que a gente possa contribuir com essa pequena parcela de conhecimento que a gente tem para oferecer. Eu vou até começar, geralmente a gente vai de trás para frente, do passado milenar daquela região. Vai levar 2 anos para a gente chegar até os dias de hoje. Então, por isso que eu vou começar ao contrário. Eu vou começar com o discurso do Bibi Netanyahu ontem no Congresso americano. E alguns pontos que ele pincelou ontem, eu acho que são pontos importantes para a gente também colocar aqui. E aí eu vou começar te pedindo um pouco de ajuda da sua visão atual nos dias de hoje, porque às vezes eu ando na rua e o pessoal me fala, então, tá calmo, acabou a guerra, como é que é? Então as pessoas, como a mídia já não dá aquele enfoque que dava no começo, tem uma sensação que está tudo bem. E a gente sabe que ainda não está tudo bem, não temos acordos, temos reféns ainda em Gaza, ainda tem guerra, tanto em Gaza com Hamas como com Hezbollah no norte. Então, se você puder dar, você também vem de Israel, se você puder dar um pouco de uma visão atual e juntando, fazendo elo com o discurso de ontem um pouco. Ok, certamente essa percepção que você está recebendo de quem você encontra, ela é real. Por um lado, eu diria que bom que o conflito não está nas manchetes dos jornais todos os dias, como estava no passado. Afinal de contas, é sempre surpreendente que um país tão pequeno quanto Israel, com uma população insignificante em relação à população do mundo, um território que é menor do que o território de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, traga tanta
atenção para toda a comunicação internacional. E é verdade que a guerra continua. Eu ando com essa plaquinha pendurada aqui no peito que diz o meu coração está preso em Gaza, para lembrar todos os dias que tem reféns israelenses em Gaza. Se vocês imaginarem qualquer situação ao redor do mundo, em todo o período em que vocês viveram, vocês nunca ouviram falar de um evento como esse nas democracias ocidentais. De 250 cidadãos de um país, e mais uma vez, se nós pensamos em Israel como um país muito pequeno, a porcentagem desses 250 dentro da população israelense é enorme, seria equivalente a centenas de milhares de brasileiros sequestrados em algum lugar. Isso não aconteceu desde o período medieval. Isso é uma coisa que uma vez ou outra acontece em algum país muito obscuro na África, mas não numa democracia ocidental. Então, é um evento marcante que continua. É uma guerra que se transformou de uma guerra muito intensa numa guerra latente, de atrito, tanto na faixa de Gaza quanto no norte entre Israel e o Hezbollah. E a ideia do primeiro-ministro Netanyahu de ir ao Congresso americano convidado de forma bipartidária, ou seja, houve muita crítica ao que o Netanyahu decidiu fazer. Não é a primeira vez que ele vai. Sempre que há algum tipo de crise que envolve Israel, ele recebe um convite como esse. Anteriormente, ele foi tentar pressionar o governo americano a tomar uma atitude mais firme contra o Irã. Agora é para reafirmar a posição de Israel em relação a essa guerra, que Israel vai continuar em Gaza até destruir a capacidade militar do Hamas, garantir que uma organização terrorista não possa voltar a atacar o território e cidadãos israelenses, tentar reafirmar o vínculo com os Estados Unidos. Houve alguns episódios em que os Estados Unidos se recusaram a fornecer a Israel bombas de alto poder destrutivo, alegando a preocupação de que Israel poderia usar essas bombas em áreas urbanas para destruir determinados núcleos militares do Hamas. Isso causaria um efeito colateral, um dano colateral muito grande. Então, existem tensões que acontecem entre aliados normalmente. Os Estados Unidos hoje têm mesmo problema com alguns dos seus aliados na OTAN, no contexto da guerra da Rússia. Eu alertaria para uma preocupação em relação a esse discurso do Netanyahu no Congresso americano, que é o fato dos Estados Unidos estarem vivendo um momento peculiar muito delicado. Nós estamos na reta final de uma campanha eleitoral. O presidente Biden, que era candidato à reeleição, abriu mão da sua candidatura no domingo, e nós não temos ainda um substituto formal. É provável que a sua vice-presidente, Kamala Harris, seja definida como a candidata democrata, mas isso só vai ser estabelecido na convenção do partido em 17 de agosto. Então, talvez o momento seja um momento delicado. A visita do Netanyahu já estava marcada, tudo isso não era esperado. Houve o atentado contra o Trump, a renúncia do Biden à candidatura. Então, no contexto dessa relação, que é uma relação que nesse momento está tensa por causa da pressão americana em relação ao que vai acontecer em Gaza, acrescentar esses elementos no momento em que o Netanyahu faz esse discurso pode ter alguma consequência ainda imprevista. O fato que a Kamala não apareceu ontem no discurso, como é que você interpreta isso? Ela alegou que tinha que participar de um evento com estudantes numa universidade, o que soa bastante como uma desculpa esfarrapada, como nós costumamos dizer coloquialmente. Então, é uma mensagem política, obviamente. O executivo americano, imagino que o executivo em qualquer país do mundo,
deve ter um problema com líderes de outro país que vêm transmitir uma mensagem ao legislativo. Então, no sistema americano, isso funciona, há uma divisão clara de poderes, uma independência do Congresso, então o Congresso pode convidar, às vezes convocar quem quer que seja para fazer uma apresentação como a que o Netanyahu faz. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é visto pelo próprio executivo americano e pelo sistema internacional como um todo, como uma forma de transmitir uma mensagem que normalmente é crítica à atuação do executivo. A Kamala Harris, obviamente, reage a isso dizendo: você pode falar com quem você quiser, da forma como você quiser, mas eu não quero participar. Dizem que hoje ela vai recebê-lo e vai ter uma reunião. Eu acho importante pela sequência que a gente vai ter pela frente no processo de eleições nos Estados Unidos. Sem dúvida, a gente tem que pensar que há possibilidade que ou ela, se ela vai ser realmente indicada pelo partido, ou o Donald Trump vão conduzir os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Você tem um pouco de peso em cada um deles? O que você podemos esperar de cada um deles se for eleito? Olha, a visita do Netanyahu já está tendo efeitos diretos. Estava prevista a viagem de representantes israelenses para uma nova rodada de negociações em relação aos reféns. Eles deveriam ter ido na próxima quinta-feira. Hoje, quinta-feira, eles deveriam ter ido para uma nova rodada de negociações. Isso foi adiado para a semana que vem, justamente porque o Netanyahu tem previsto encontros não só com a Kamala Harris, mas também com o presidente, e talvez isso gere algum tipo de input que seja importante para essa rodada de negociações. Então, isso já está tendo um efeito. Desde a renúncia do Biden, obviamente, está todo mundo olhando com uma lupa para o passado da Kamala Harris e como isso pode eventualmente influenciar as relações com Israel se ela se tornar a nova presidente. Então aí se olha para as relações familiares dela. Ela é casada com um judeu que está muito engajado no combate ao antissemitismo nos Estados Unidos. Ela vem de uma família de imigrantes da Ásia, o que tem, obviamente, um reflexo na forma como ela vê o mundo. Se esmiuçou os discursos que ela fez ao longo da sua vida política. Ela foi procuradora-geral da Califórnia, que é um estado-chave em qualquer eleição americana e que é considerado um estado relativamente liberal. Então, quando se olha para a composição da chapa presidencial nos Estados Unidos, normalmente nós temos algum tipo de equilíbrio entre um candidato liberal e um vice mais conservador, ou ao contrário. Lembremos, por exemplo, do que aconteceu na eleição do Kennedy. Kennedy, que era o símbolo da juventude e da renovação, teve como vice-presidente Johnson, um texano, linha dura, conservador, que acabou sendo presidente dos Estados Unidos depois que o Kennedy foi assassinado. Então, esses aspectos são todos levados em conta quando essa corrida presidencial começa. E a Kamala Harris, ao longo do último ano, desde o 7 de outubro, ela tem sido, por um lado, muito mais empática com o sofrimento da população palestina em Gaza. Ninguém tem críticas a isso, mas isso normalmente vem acompanhado de restrições à capacidade de Israel de atuar para combater o Hamas e a Jihad Islâmica. Então, essas coisas não podem andar separadas. Quando alguém diz o dano colateral é inaceitável, isso significa dizer os israelenses estão atuando de forma militar inaceitável
para nós. E é muito complicado julgar como Israel vem conduzindo a guerra. Ninguém pode se colocar no lugar deles, ninguém pode avaliar os riscos que os soldados estão correndo no campo de batalha, ninguém pode avaliar os riscos de uma nova onda de violência perpetrada por essas organizações terroristas. Por outro lado, a Kamala Harris é muito mais próxima das posições críticas ao Irã do que o presidente Biden tem expressado ou praticado ao longo do seu governo. E há, obviamente, uma preocupação enorme com o que o Irã vem fazendo, com o que o Irã pode fazer, a forma como o Irã vem fortalecendo esses seus aliados na região, que na prática estão travando uma guerra contra Israel em nome do Irã. Não só o Hezbollah no Líbano, mas também Houthis no Iêmen. Talvez aqueles que nos escutam tenham ouvido falar de um drone que atingiu um prédio no centro de Tel Aviv. Essa semana, ao lado da antiga embaixada dos Estados Unidos, que hoje funciona como consulado. Então, imaginem vocês, nós estamos falando aqui de São Paulo, imaginem vocês aqui em São Paulo, um drone com 18 quilos de explosivos vindo da Venezuela, atingindo um prédio na frente do Teatro Municipal em São Paulo. Esse é o equivalente do que aconteceu, matou um cidadão israelense, feriu vários outros. São coisas que para nós normalmente são inimagináveis. A gente está acostumado a ouvir falar de trombadinhas na rua, de assalto de celular, do PCC atuando aqui ou ali, mas um drone vir da Venezuela e atingir um prédio no centro de São Paulo é quase que coisa de ficção científica. E Sim. Isso acontece todo dia no Oriente Médio. Como a equivalência de que aconteceu no 7 de outubro, porque eu acho que a gente não pode deixar de repetir tudo o que aconteceu desde a Festa Nova, onde jovens foram celebrar a vida, celebrar a paz de nacionalidades diversas do mundo inteiro, e foram atacados covardemente, como os kibbutzim, com famílias, com crianças dormindo dentro de casa, foram atacadas. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o Hamas faz e que o exército de Israel faz, e a gente analisar cada lado aonde é o bem e aonde é o mal, porque eu acho que muitas vezes a gente esquece disso. A mídia social às vezes faz a gente simpatizar um lado que é um lado totalmente do mal, é um lado que ataca pessoas sem destinar quem são, por quê, crianças pequenas que não têm nada a ver com nenhum conflito. E se cria uma simpatia como uma luta de liberdade. Eu acho que a luta de liberdade não é esse formato. A luta de liberdade ela é legítima no caso de um povo palestino, de talvez ter o Estado deles, fazer tudo que seria interessante para uma convivência na região. Mas não desta forma. Então isso a gente sempre tem que lembrar, que quem está evitando hoje, na verdade, essa convivência são esses terroristas que tanto atacaram Israel como estão atacando. Hoje mesmo eu vi de manhã que um míssil saiu de uma zona de refúgio dos palestinos e caiu por engano numa escola da UNRWA, dentro da faixa de Gaza. Então, sim, mas com certeza toda a mídia internacional já deve ter condenado Israel por atacar uma escola da UNRWA, porque até explicar que focinho de porco não é tomada,
todo mundo está acostumado a condenar Israel. E isso vem acontecendo ao longo dos 70 anos da história de Israel. Isso não é um fenômeno recente, isso é uma característica da transformação do antissemitismo clássico numa nova forma de antissemitismo, que é: eu não sou contra os judeus, mas eu sou contra Israel, ainda que seja o único país do mundo que se diz que não tem o direito de existir. Então, é isso que talvez o pessoal tem que lembrar sempre. A luta de todos os dias do Hamas é matar, é acabar com os judeus, acabar com o Estado de Israel, fazer até dominar de uma forma rude a região de Gaza, que podia ser hoje uma região turística, uma região com uma vida boa para o cidadão que lá mora, e pelo contrário, é um jihad, uma luta religiosa, e do outro lado nós temos Israel, que contribuiu nas últimas décadas com tecnologia, com bem-estar, e aí esse peso que ainda o pessoal tem que entender, que lado que está querendo uma coisa de bem e que lado que está procurando só o mal. E eu acho que isso, até o pessoal, até a Câmara, pessoal dos democratas, entendem. Só que eles vivem também uma dificuldade, porque do lado de fora do Congresso ontem se queimou a bandeira dos Estados Unidos. Uhum. Então, como é que Estados Unidos vai lidar com esse problema, não só no Oriente Médio, como dentro de casa? Os Estados Unidos, como uma democracia que tem uma opinião pública forte, que se manifesta em eleições, tem realmente um dilema para lidar com isso. Quando nós falamos sobre a percepção de uma organização terrorista como o Hamas junto à população mundial, que muitas vezes considera a parte mais fraca, em termos absolutos, como a vítima, o que nós estamos vendo aqui é uma legitimação através do número de vítimas. Eu sempre trago um exemplo clássico para fazer essa referência. Se o número de vítimas do conflito fosse determinar quem está certo e quem está errado, os nazistas nunca teriam sido condenados por iniciar a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, o fato de muitos civis alemães terem morrido nos bombardeios dos aliados em cidades como Berlim e como Dresden, para garantir que a guerra terminaria e que o nazismo não proliferaria na Europa e ao redor do mundo. Isso significa que os nazistas tinham razão pelo fato de os civis alemães terem morrido nessa guerra, civis alemães que elegeram os nazistas, que apoiaram os nazistas, que foram pró-nazistas enquanto a Alemanha estava ganhando a guerra. E aqui nós temos a mesma situação, um paralelo dessa situação na relação entre Israel e os terroristas do Hamas, da Jihad Islâmica, do Hezbollah. Esses grupos se instalam junto à população civil, se escondem em túneis embaixo da população civil, usam escolas das Nações Unidas e hospitais como centros de operação, depósitos de munição, e depois gritam para o mundo inteiro que civis estão morrendo, quando os israelenses atuam em legítima defesa. É importante lembrar também, quando você fala dos ataques do 7 de outubro, que Israel é quem reagiu a um ataque, não é quem iniciou um ataque. Reagiram a um ataque para tentar libertar os seus cidadãos que foram tomados como reféns e garantir que esses grupos terroristas não poderiam cometer um novo ataque como esse. Agora, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos
tem que responder a uma população que muitas vezes é uma população que não conhece os detalhes, não sabe exatamente o que está acontecendo, e a mídia insiste em alardear um número de mortos que muitas vezes não é só de civis. Então, quando a mídia diz morreram 30 mil palestinos na guerra em Gaza, primeiro, esses 30 mil palestinos não são civis. Se estima que pelo menos metade deles são terroristas que deveriam ter sido mortos, porque esse é o objetivo de uma guerra, matar os inimigos que representam uma ameaça. Segundo, outra coisa que muito pouca gente leva em conta é a comparação com outros conflitos equivalentes. Então, se assumirmos que morreu um civil para cada terrorista morto na faixa de Gaza, nós estamos falando de uma relação de 1 para 1. No Afeganistão, o número de civis mortos durante a intervenção americana que derrubou o Talibã foi de 5 para 1. 5 civis morreram no Afeganistão para cada terrorista do Talibã que foi morto, onde na mídia internacional apareceu um protesto desse tipo ao longo dos últimos 20 anos. Lá na Síria, no Sudão, no Iêmen mesmo. Quando Saddam Hussein foi derrubado no Iraque, na conquista de Mossul para destruir o Estado Islâmico, a relação foi de 7 para 1. 7 civis foram mortos para cada terrorista do Estado Islâmico que foi eliminado quando os Estados Unidos fizeram a intervenção no Iraque. Onde estava a mídia internacional denunciando essa relação entre civis e terroristas mortos. Quando se trata de Israel, quando os israelenses estão realizando uma ação para defender o seu próprio território, não estamos falando de uma ação dos Estados Unidos a milhares e milhares de quilômetros de distância do seu território. Estamos falando do caso de Israel, em que a fronteira está a 1 quilômetro de onde eles estão atuando. Toda a mídia internacional se volta contra o legítimo direito de defesa de Israel. Qual que seria a explicação disso? É só antissemitismo? É um investimento de longo prazo que tanto o Irã como o Catar estão fazendo em mídias, em universidades? Qual que seria o motivo, primeiro, de tanto foco naquela região tão pequena e, segundo, com aquele foco distorcido perante outras regiões do mundo que acontecem desastres bem piores? Qual que seria a sua visão com essa questão? É um trabalho muito bem feito de marketing de muitos anos desses países que estão investindo nisso? É uma pergunta muito difícil de responder e a resposta talvez seja uma combinação dos dois. Existe uma tendência da comunidade internacional de se opor ao legítimo direito de existência de Israel, a ideia da criação do lar nacional do povo judeu dentro do conceito da autodeterminação dos povos no final do século XIX foi negado desde o seu princípio. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento dos grandes impérios, nós tivemos a criação de estados nacionais em praticamente todo o mundo. Tivemos a criação de todos os estados da Europa Central. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, tivemos a criação de estados árabes no Oriente Médio. Em 1947, com a descolonização do subcontinente indiano, foram criados a Índia e o Paquistão, exatamente baseado nesse conceito de autodeterminação. Um país que representava a maioria da população hindu, outro país que representava a maioria da população muçulmana. No caso de Israel, que deveria dar o direito ao povo judeu de criar um Estado independente no local que foi o seu lar ancestral na antiguidade, essa ideia foi rejeitada, ainda que apoiada pelas Nações Unidas, foi rejeitada
por uma boa parte da opinião pública, e essa situação vem se mantendo ao longo de décadas, e provavelmente essa percepção é apropriada por países como o Irã e outros opositores da existência do Estado de Israel, que insuflam essa tendência que já existe, de alguma forma se apoiando nas novas tecnologias, que incluem inteligência artificial, a mídia social, etc., e que está baseada e se apoia numa característica, vamos chamar de pós-moderna, de um público que não está interessado nos eventos históricos, nos detalhes. Então, o que aparece lá no TikTok, o que aparece na manchete de qualquer elemento da mídia social é suficiente para criar algum tipo de identidade, uma sensação de pertencimento a um grupo que é majoritário justamente por se opor ao direito de Israel de se defender, muitas vezes até de existir. É isso que, historicamente, se a gente pegar a Bíblia, né, tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, que a grande parte do mundo hoje já leu, ou está lendo, ou tem conhecimento, e lá está. O povo de Israel, lá está toda a história daquela região, com o povo de Israel vivendo lá. Muitos séculos antes de criação, até do cristianismo, e após isso o Islã. Então é uma coisa que às vezes querer explicar fatos e ter que explicar fatos que não são aceitos, e sim aceitos são hoje frases de efeito, como um que se usa muito, que a gente fala from the river to the sea, que o pessoal não sabe do rio para o mar, de que rio se trata e de que mar se trata. As pessoas levantam bandeiras de uma forma estranha, no mínimo. Eu costumo brincar com as pessoas que às vezes usam esse slogan, e quando dizem do rio ao mar, eu digo, ok, concordo com você, do Rio Jordão ao mar do Golfo Pérsico. Que tal do rio ao mar nesse contexto geográfico? E as pessoas não têm ideia do que eu estou falando, não sabem de que rio, não sabem onde é o Jordão, não sabem onde é o Golfo Pérsico. Então, mesmo quando você se refere à Bíblia, pessoas muito ligadas ao que é relatado na Bíblia não conseguem fazer essa ligação entre a legitimidade da demanda do povo judeu pelo direito ao seu lar ancestral com aquilo que está na Bíblia. Se esquecem que Jesus era um judeu que defendeu direitos humanos em Jerusalém. Pois é. E que depois isso se transforma numa perseguição aos judeus baseada num conceito de reconhecimento da divindade de Jesus, e que vai desembocar num antissemitismo racial que culmina com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas isso tem uma linha de pensamento lógica que tem como elemento comum ao longo de toda a história o fenômeno do antissemitismo, que se tornou relativamente, ou se tornou politicamente incorreto depois do Holocausto, porque a ideia de que todas aquelas pregações levaram efetivamente a um movimento de extermínio único na história. Então, não era simpático depois do Holocausto continuar com aquela linha, como o Estado de Israel foi criado poucos anos depois do Holocausto na Europa. Então, esse antissemitismo, de alguma forma, se transformou, passou por uma mutação, e hoje é aceitável
falar da diferença que Israel representa entre as nações do mundo, eventualmente do direito de reivindicar a destruição de Israel, porque isso não é uma declaração antissemita, mas sim antisionista. É uma questão semântica, mas para aqueles que realmente não conhecem o assunto, não entendem do que está se falando, soa aceitável e realmente não é. E um povo que ao longo da história sempre contribuiu com o mundo, em todos os sentidos, e um povo que representa uma porcentagem mínima da população mundial. Zero, não tem calculadora que consegue fazer a conta. E o único povo que só tem um pequeno país, perante, se pega cristão, se pega muçulmano, se pega outras religiões, tem diversos países no mundo que representam e que contêm essas religiões, e para o povo judeu que tem um pequeno país, ele não pode existir. São coisas que o pessoal talvez tem que refletir um pouco mais nessa questão. Do outro lado, se a gente olhar, na verdade, começa com os judeus, mas não acaba com os judeus. Se a gente pega o Hitler mesmo, que a gente está falando da Segunda Guerra, a gente vê que o Hitler queria conquistar a Europa inteira, além de outras partes do mundo. Conquistou a Europa inteira. E, na verdade, ele começou com os judeus, mas os judeus sempre são o começo, mas não são o fim. Então, é um pouco disso que eu acho que também temos que refletir, que se escutar o Hezbollah falando, o speaker do Hezbollah, Nasrallah, o ministro lá das Relações Exteriores, falou na semana passada que, na verdade, o inimigo deles é Estados Unidos, é o mundo moderno que tem que mudar, e que Israel é o primeiro, é aquela pequena pedra no sapato no caminho que está lá no Oriente Médio segurando uma democracia, mas que o objetivo é conquistar o mundo. A gente vê isso hoje, se a gente pega a Europa e até Estados Unidos, com o crescimento do movimento islamista radical, tentando trazer esses costumes. A gente vê muitos vídeos que se para a rua inteira e se reza no meio do dia, na França, na Inglaterra. Então, um pouco como isso vai influir o mundo e qual o papel do Irã nessa proliferação de radicalismo no mundo. O Irã, desde a Revolução Xiita de 1979, é o motor e o promotor por trás dessa onda de radicalização. Então, se nós olhamos para o que aconteceu ao longo dos últimos quase 50 anos, os ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro são um reflexo dessa onda de radicalismo que se estendeu ao redor do mundo. E aqui nós não temos tempo para entrar em detalhes sobre as divisões do radicalismo muçulmano. O Irã é xiita, mas aqueles terroristas que atacaram as Torres Gêmeas em Nova York eram muçulmanos, mas eram sunitas. Então, pensar que esse radicalismo vem somente de um lugar ou tem somente uma corrente religiosa ou até filosófica é tentar se enganar, porque nós estamos falando de valores. Como você colocou muito bem, quando o Hezbollah ataca Israel e nega o direito de Israel de existir, nós estamos falando da negação do direito de uma democracia, da única democracia no Oriente Médio, de existir praticando os valores das democracias ocidentais.
Eu gosto muito de uma alegoria que se chama o canário na mina. Israel é o canário na mina. Na época que se explorava... É a Pilar Raola que usa essa expressão. A gente usa essa expressão na ciência política em geral, porque é o melhor exemplo do que pode ser o aviso que deveria ser respeitado. Antigamente, quando se explorava carvão manualmente, os mineiros tinham que entrar profundamente nas minas de carvão e, em muitos casos, eles morriam e ninguém sabia por quê. Não houve nenhuma explosão, não houve nenhum desmoronamento e alguém descobriu que havia gás que se libertava nos veios do carvão que estava sendo explorado. E esse gás era inodoro, incolor. Quando as pessoas percebiam, os mineiros que estavam mais profundamente na mina já tinham morrido. E também descobriram que os canários eram muito mais sensíveis que os humanos a esse gás. Então eles começaram a levar gaiolas com canários para dentro das minas. Quando o canário morria, eles sabiam que havia liberação de gás, que ainda não havia atingido os humanos, e, portanto, os mineiros tinham a chance de sair. O canário na mina é Israel no Oriente Médio. Não só Israel no Oriente Médio, são as populações vulneráveis a esse fundamentalismo ao redor do mundo. E no Oriente Médio, Israel é o exemplo mais expoente desse problema. Se Israel não puder sobreviver num ambiente como o do Oriente Médio, esse é só o primeiro sintoma de que essa tragédia vai atingir o resto do mundo liberal ocidental democrático. E é por isso que esse alerta tem que estar presente todos os dias. Se vocês amanhã abrem mão do seu direito de se manifestar, de ir e vir, porque algum tipo de grupo está demandando o seu direito a impor o radicalismo, o próximo passo é o cerceamento das liberdades como nós conhecemos no nosso dia a dia nas democracias ocidentais. Se a gente pegar um pouco, olhando para o futuro, mas para o passado da geopolítica da região. Como você citou, estamos falando de xiitas e de sunitas. O Irã, que é xiita, e a Arábia Saudita, que eu vou pegar do outro lado como um grande peso naquela região, é sunita. E pelo menos que eu enxergo é que a Arábia Saudita começou a querer, junto com outros países do Golfo, da parte do Sul, a Península Sul quer fazer uma região mais coesa e ter acordos que começaram com acordos de Abrão na região, eu acho por interesse próprio de sobrevivência, porque eles têm medo do Irã, não menos de que Israel tem que ter medo do Irã. Você acha que dentro desse cenário nós temos um futuro mais promissor, que aonde essa parte da Península Arábica quer fazer uma região mais pacífica, mais moderada, menos extremista para sobreviver mesmo, eles mesmos sobreviverem, além de um bônus econômico que pode vir junto? Eu não tenho certeza se o gancho para essa relação é mais ou menos extremismo. Nós estamos falando de uma disputa geopolítica que tem origens milenares. Nós podemos pensar nas guerras entre a Pérsia de Xerxes e os babilônios, milhares de anos atrás, que se refletem nos dias de hoje nessa disputa entre o Irã
e países árabes. Estamos falando de muçulmanos, todos eles, mas que se dividem no contexto da sua identidade étnica. São persas lutando contra árabes, além de xiitas lutando contra sunitas. No período da década de 1980, nós tivemos na região uma guerra entre o Iraque e o Irã, que durou 8 anos, matou mais de 1 milhão de pessoas, se usou todo tipo de gases civis. Se usou todo tipo de gases venenosos nessa guerra, e é uma guerra de muçulmanos contra muçulmanos, mas de árabes contra persas. E talvez esse seja o contexto dessas novas configurações de alianças. Temos um Irã radical que tenta exportar uma revolução que está baseada, por um lado, nessa divisão religiosa entre sunitas e xiitas, mas muito mais na ideia de um radicalismo que criou uma espécie de arco que vai desde o Bahrein, na fronteira da Arábia Saudita, através do Irã, das populações xiitas no Iraque, Síria, até o sul do Líbano, onde se concentra a área de atuação do Hezbollah. Pode ser que a reação a isso seja uma combinação de forças de países que podem eventualmente ser também extremistas e também muito conservadores, mas que veem o Irã como uma ameaça de expansão geopolítica na região, e aí se combinam países como Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, Jordânia, aqueles países que são vistos como os países conservadores em relação a essa proposta iraniana de disseminação do caos no Oriente Médio, que atende aos seus interesses. Porque se não estiver a existência do Estado de Israel ali, a guerra ia ser entre eles. Exatamente. Ao longo dos últimos 70 anos, muita gente sempre alegou que a causa dos conflitos no Oriente Médio é a existência de Israel, que o conflito entre Israel e os palestinos é o cerne das desavenças no Oriente Médio. E eles esquecem que os iemenitas lutaram entre eles, não só agora, onde nós temos Houthis apoiados pelo Irã, na década de 1950 e 1960, o Egito atuou militarmente no Iêmen para apoiar uma facção que lutava contra os aliados da Arábia Saudita. Estamos falando de 70 anos atrás, essa guerra já existia. Como eu mencionei, Iraque lutou contra o Irã na década de 1980, os jordanianos massacraram os palestinos na década de 1970. Setembro Negro. Exato, os sírios estão se matando entre eles ao longo dos últimos 13 anos. Tem mais de 500 mil mortos na guerra civil na Síria. Não tem nada a ver com Israel. No Egito em si, a Irmandade Muçulmana... A Irmandade Muçulmana tentou tomar o poder. No Líbano, cristãos, drusos, xiitas e sunitas se matam entre eles desde que o Estado libanês foi criado na década de 1920. Nem se falava ainda da criação do Estado de Israel. Então, se Israel não existisse, os árabes e muçulmanos se matariam no Oriente Médio da mesma forma como vem fazendo há milênios. E a guerra ia continuar e se escalar entre si em volumes talvez bem mais elevados do que estão acontecendo hoje. Sem dúvida nenhuma. Indo para Catar um pouco, onde está previsto uma negociação semana que vem de um cessar-fogo, mas um pouco antes, o papel do Catar nessa toda a história, um país minúsculo de 700, 800 mil habitantes, que tem tanta influência
tanto naquela região como nas universidades no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Qual que é a do Catar? O Catar é uma espécie de coringa. Eles são muito pequenos, mas são muito ricos. Essa população, a maior parte dela não é de cidadãos, é de gente que vai para lá trabalhar com visto de trabalho, não tem basicamente nenhum tipo de direito como cidadão no Catar. E eles conseguiram se preservar basicamente porque eles conseguem falar com todo mundo. Então, pensar que o país onde está localizada a liderança política do Hamas, então se a liderança militar está lá no túnel em algum lugar em Gaza planejando ataques contra Israel e praticando violência e terrorismo, a liderança política está lá no Catar, vivendo muito bem, muito cômoda, comendo nos melhores restaurantes e participando dessas negociações. Alguém outro dia me perguntou, mas se Israel sabe onde os líderes do Hamas estão no Catar, por que eles não são eliminados? Porque tem 120 reféns na faixa de Gaza e provavelmente a retaliação seria o assassinato dos reféns. 115, pois ontem resgataram 5 corpos. Exato, todo dia essa conta muda. Por outro lado, apesar de ser a sede da liderança de uma organização terrorista, o Catar também tem a maior base naval americana na região. Quando os Estados Unidos decidiram se retirar do Afeganistão, as negociações para determinar a condição da saída dos americanos de forma pacífica e a tomada de poder pelo Talibã foram realizadas no Catar. Então, provavelmente o Catar é preservado porque é mantido como uma ponte entre as várias facções que estão em conflito na região. Os sauditas não gostam do Catar, houve um boicote contra o Catar durante muito tempo, mas aparentemente ele consegue cumprir com uma função. Indo um pouco para o acordo de cessar-fogo que nós estamos tanto querendo para poder libertar os 115, se fala que dentro desses 115 hoje se estima 75 vivos e o resto mortos. Eu até acho que esse número de 75 é otimista. Você vê uma possibilidade hoje, depois dessa visita nos Estados Unidos e na montagem do cenário que está hoje, uma possibilidade de acabar a guerra ou só um cessar-fogo? Qual que é a visão atual de que está acontecendo? O Oriente Médio tem um histórico de cessar fogo mais do que encerrar guerras. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Israel, para a relação entre Israel e os seus vizinhos, levou muito tempo para a assinatura de acordos de paz entre Israel e o Egito, entre Israel e a Jordânia. Ao longo de décadas, a relação entre Israel e os seus vizinhos foi de cessar fogo. As fronteiras eram temporárias porque tinham sido determinadas pelo final do período de uma determinada guerra. Na faixa de Gaza acontece o mesmo. Não há uma definição de uma fronteira estabelecida por um acordo de paz. Na Cisjordânia nós temos a mesma situação. Então, se houver algum tipo de acordo baseado nas condições que foram demandadas na última rodada, nós estamos falando de um cessar-fogo de 6 semanas, que levaria à libertação de uma parte dos reféns e que exige a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza.
Israel poderia fazer isso. Sair, entrar na faixa de Gaza é como nós aqui atravessarmos a rua dessa calçada para outra. Essa é basicamente a definição da fronteira para uma força militar como Israel. Então, se isso levar à libertação, pelo menos daqueles reféns mais vulneráveis, provavelmente o caminho que Israel vai aceitar, levando em conta que a liderança do Hamas e uma parte da capacidade militar do Hamas ainda representa uma ameaça. Então Israel deixou muito claro duas coisas. Primeiro, não vai permitir que o Hamas sobreviva como uma força militar. E segundo, que o Hamas não vai continuar administrando a faixa de Gaza. Porque temos que lembrar também que o Hamas funcionou na prática como um governo soberano na faixa de Gaza de 2007 até os ataques de 7 de outubro. Era, em todos os aspectos, menos o formal, era um Estado soberano. Tinha um governo, tinha uma administração civil, com mais ou menos envolvimento das Nações Unidas, mas qualquer coisa que as Nações Unidas faziam na faixa de Gaza, seja administrar escolas, seja administrar hospitais, fornecer alimento para a população, tudo isso era canalizado e administrado pelo Hamas. Então isso tem que mudar, tem que haver uma nova realidade na faixa de Gaza. Ninguém sabe como isso vai ser feito, se através de uma combinação de forças internacionais, de forças árabes, mas tem que ser realista e cético em relação a isso, porque nós já vimos isso acontecer em outros lugares. No Líbano, quando se encerrou formalmente a guerra civil, a ideia era justamente essa, trazer forças internacionais que separassem os beligerantes, e em 1982 os terroristas xiitas mataram uma boa parte dos soldados americanos e franceses que foram levados para o Líbano justamente para separar as forças. Então, não existe força de paz que possa atuar num ambiente de guerra. Uma força de paz só consegue atuar depois que os lados decidem que a guerra se encerrou, e aí sim as forças de paz podem atuar para melhorar a condição de administração da população civil, melhorar a condição de vida, facilitar a logística, mas dois inimigos irreconciliáveis nunca vão conseguir ser separados por uma força de paz, porque a força de paz passa a ser o alvo e a vítima potencial dos dois lados. E é isso que vai acontecer na faixa de Gaza se o Hamas não for eliminado. Vão trazer soldados egípcios, vão trazer soldados sauditas, dos Emirados Árabes, eles vão passar a ser as vítimas dos ataques terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, e não vão ficar lá muito tempo. Nenhuma mãe tolera que o seu filho seja morto por uma causa como essa. Então, o dia seguinte desse cessar-fogo, ou possível acordo de, não vou falar nem de paz, mas de convivência, você enxerga uma possibilidade, tem algum otimismo que aquela região pode chegar, até por interesses, como já falamos, de existência da Arábia Saudita, do Kuwait, dos Emirados, que querem viver e tem esse medo igual Israel tem de sobrevivência como um Estado. Há alguma solução, há alguma maneira, se fala muito em dois estados, se fala, nós sabemos da faixa de Gaza, que o cessar-fogo existia até dia 6 de outubro, o pessoal esquece disso, que começou dia 7 não por Israel, mas há alguma possibilidade, você tem algum otimismo, alguma coisa que pode nos levar a crer que aquela região pode um dia mudar?
Se eu soubesse a resposta, eu provavelmente estaria em algum lugar em Nova York recebendo o Prêmio Nobel da Paz e não conversando aqui com vocês. Eu acho que não tem uma resposta no médio prazo. Uma das grandes tragédias do 7 de outubro é que as vítimas dos ataques do Hamas, a maior parte dos civis que foram mortos no ataque do 7 de outubro, eram do setor da sociedade israelense engajada na convivência com os palestinos. Eram as pessoas que iam para a fronteira receber crianças palestinas que eram levadas por israelenses para serem tratadas nos hospitais em Israel. Eram as pessoas que recebiam os trabalhadores palestinos todos os dias, que cruzavam a fronteira para vir trabalhar no setor agrícola em Israel. E levavam com isso o sustento para suas famílias na faixa de Gaza, onde o Hamas não permitia que eles trabalhassem para sustentar suas famílias. Então, o ataque do 7 de outubro destruiu, por um lado, fisicamente, uma parte desse setor da sociedade, tanto porque matou esses ativistas pela paz, quanto porque expulsou da região aqueles que já não acreditam que, por enquanto, podem sobreviver naquela área da fronteira, e radicalizou aquele setor da sociedade que diz: esses são os palestinos com quem nós temos que negociar. Então, qual é a lógica de dar soberania para uma liderança palestina que, mesmo sem soberania, foi capaz de perpetrar uma barbaridade como a que nós vimos no 7 de outubro? Quando nós olhamos para as estatísticas trazidas por um analista palestino, Khalil Shikaki, que é o diretor do principal instituto de pesquisa de opinião pública na sociedade palestina, os dados são horripilantes. Eles dizem que a população palestina, em grande parte, justifica o que aconteceu no 7 de outubro, respalda as ações do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, como encontrar uma solução de dois estados onde uma população com esse posicionamento se tornaria autônoma, com direito a um estado soberano que poderia representar uma ameaça não só a Israel. Nós estamos falando aqui de uma ameaça à estabilidade na região. E os sauditas não têm mais interesse do que os israelenses em legitimar um novo Estado como esse. Volto a dar o exemplo que você lembrou muito bem da Setembro Negro na Jordânia em 1970. Esses palestinos não são os mesmos, porque nós estamos falando da vertente fundamentalista islâmica da sociedade palestina, mas a vertente secular da OLP, que na década de 1970 tentou derrubar o governo da Jordânia, depois se instalou no sul do Líbano e desestabilizou o Líbano ao longo de toda a Guerra Civil, nas décadas de 1970 e 1980, até serem exilados para a Tunísia. Foi Israel quem trouxe essa liderança de volta para os territórios palestinos com os acordos de Oslo em 1993, e o 7 de outubro, muitos analistas consideram resultado direto dessa evolução. E é interessante que esses palestinos que foram mandados embora da Jordânia e foram se instalar no Líbano não são refugiados. Refugiados são só os dos territórios dentro de Israel. É uma mistura muito complexa, porque em parte eles eram refugiados. Arafat, por exemplo, era de uma família de refugiados. Em parte eram residentes da Cisjordânia, em parte eram residentes na Jordânia. Todos eles se tornaram cidadãos jordanianos, porque a Transjordânia, no começo da década de 1950, anexou a Cisjordânia
e transformou ou deu a toda a população o direito de se tornarem cidadãos jordanianos. E esse é um aspecto muito interessante que também a maioria das pessoas ou não conhece ou não lembra, que quando o Estado de Israel foi criado em 1948, baseado na proposta de partilha do território aprovada pelas Nações Unidas, o território designado para a criação de um Estado árabe na Palestina não foi ocupado por Israel. Ele foi ocupado pela Jordânia e pelo Egito. A Cisjordânia e a faixa de Gaza, que compunham a maior parte do território destinado à criação de um Estado árabe independente na Palestina, ficaram nas mãos e foram governados por 2 países árabes. Foram eles que impediram a criação de um Estado palestino em 1948, 1949. Mas, como nós sabemos, a culpa é sempre dos judeus e, por isso, Israel vem sendo condenada pela não criação de um Estado palestino há mais de 70 anos. De 48 a 67. Diga-se que tinha muitos anos para criar os 20 estados. anos para ser criado um Estado palestino de acordo com a decisão das Nações Unidas. Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas não criou uma força internacional da mesma forma como foi criada para combater na Guerra da Coreia, e mandou uma força internacional expulsar as tropas jordanianas da Cisjordânia e as tropas egípcias de Gaza para criar um Estado palestino independente em 1948. Uma pergunta que talvez fique para responder no nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro. Queria te agradecer muito. Eu acho que temos ainda muitos assuntos para conversar. A gente com certeza vai marcar mais um encontro, além de assistir toda a série de palestras que você vai lançar agora, e é importante, se quiser falar um pouco disso, seria muito importante, porque o teu conhecimento e as informações e as ponderações que você está trazendo, eu acho super importantes para o pessoal poder ter uma visão de fatos. A gente tem que começar a trabalhar cada vez mais com fatos e não só com bandeiras e narrativas que a gente coloca como eu não vou deixar de só dar uma pincelada final na questão que coloca muito Israel apartheid. A gente viu até ontem no discurso de Netanyahu um soldado muçulmano, druso, etíope. A gente vê muita adversidade em Israel. Eu sei, no meu trabalho na Universidade de Haifa, essa diversidade e a convivência, como ela no dia a dia funciona. A reitora é árabe. A reitora é árabe, mulher árabe. Num país de apartheid. Nós estamos vendo essa convivência de 2 milhões de árabes dentro de Israel, vivendo muito bem, obrigado. Se você perguntar se a gente oferece uma passagem de graça para eles, para qualquer país da região, se eles aceitam. Não precisa uma passagem de graça, eles poderiam cruzar a fronteira da Cisjordânia e viver numa área governada pela autoridade palestina. E isso é o maior pavor que eles têm. Então, só palavra final sobre esse apartheid que estão se falando tanto de Israel, você que vive uma parte do seu tempo lá, como é que você enxerga essa visão mundial? De novo, é um slogan vazio que faz muito barulho e que só é propagado por gente mal intencionada ou, eventualmente, por aqueles... o termo não é simpático, mas está no jargão político, que são os idiotas úteis, que reproduzem aquela informação sem ter absolutamente nenhum conhecimento sobre isso. Israel funciona como uma democracia, tem uma minoria árabe
pujante, cada vez mais integrada na sociedade israelense. Como toda sociedade democrática, existem problemas de representatividade, problemas de distribuição do orçamento nacional, mas, para dar um exemplo prático para vocês, os árabes israelenses estão muito envolvidos no setor de saúde em Israel. Então, se vocês forem para Israel e entrarem numa farmácia para comprar um medicamento, a probabilidade de vocês serem atendidos por um farmacêutico árabe é de 80% a 90%. No norte de Israel, se vocês forem ser atendidos por um médico no hospital, a probabilidade de o médico ser árabe é muito superior à participação dessa minoria árabe na sociedade. Nas universidades em Israel, nós temos hoje um número de alunos que é proporcionalmente maior do que a participação dos árabes na sociedade. Então, se vocês ouvirem o termo apartheid relacionado com a participação dos árabes na sociedade israelense, ou a não participação dos árabes na sociedade israelense, podem ter toda a tranquilidade para dizer para o seu interlocutor que ele não sabe do que ele está falando. Samuel, muito obrigado. Vamos dar sequência no futuro para mais encontros. E só podemos desejar, apesar de às vezes não enxergar essa luz no fim do túnel, eu sou otimista e desejo que a gente volte aqui um dia declarando a paz, ou pelo menos uma convivência pacífica entre os povos naquela região. Como se diz em árabe, inshallah. Inshallah. Obrigado. Muito obrigado.